sabe-se que existem um outro corpo no espaço chamado, são as nebulosas, certo? Então, a estrela por si só, vocês já devem ter visto, ou se vocês não viram, em alguma vez na vida de vocês, que uma esfera, ela é um formato natural que conserva o menor estado de energia. Então, mas você vai, pô, beleza, as estrelas elas são esféricas, mas elas têm uma rotação, porque de onde vem isso? Então, muitas das características de uma estrela é incorporada justamente pela sua formação anterior, as nebulosas. O que são nebulosas? Você pode considerar que nebulosas são desde resíduos depois do Big Bang, a teoria mais aceita pela formação do universo, né? E poeira estelar no geral. Você tem uma nuvem de poeira no espaço, mas assim, é uma nuvem em dimensões astronômicas, são dimensões muito grandes. E essa nuvem ela é formada justamente pela atração gravitacional das partículas. Então a gente tem aquele conceito da física, né, que é o centro de massa. Então se você tem, vamos pensar em uma dimensão apenas. Se nós temos duas partículas, o centro de massa, o centro de massa delas está mais ou menos por aqui, certo? Então beleza, se a gente vai pensar no universo, né, 3 dimensões, é praticamente o mesmo princípio. Então nós temos uma nuvem e existe um centro de massa ali, e toda essa atração gravitacional está direcionada para o centro de massa. Isso faz com que uma nuvem se torne existente, né? Ela passa a existir no universo. Beleza, e o que pode formar, de onde parte o princípio de que uma nebulosa vai virar uma estrela? Existem alguns fatores. Por exemplo, um deles pode ser justamente um colapso gravitacional, que ele pode existir de duas galáxias se chocando. Às vezes você tem um braço de uma galáxia passando perto de outro braço e tem duas nebulosas próximas, aí quando elas se chocam, causa aquela, né, o choque delas causa um distúrbio gravitacional. Isso faz com que haja uma pressão ali e elas começam a girar em torno de si, ou seja, em torno do centro de massa, e vão se contraindo cada vez mais. Tem outro fator também, pode acontecer, é uma explosão de supernova. Isso quem vai falar vai ser o pessoal da próxima palestra, mas só para vocês terem uma noção, a supernova ela causa uma onda de choque. É tipo uma explosão nuclear, causa aquela onda assim, que vai devastando tudo. É justamente isso. Essa onda de choque causa uma pressão nas partículas, então, mais uma vez, causa um colapso gravitacional. E esse colapso gravitacional vai levar o estado de energia que aquela nebulosa estava, né, elas vão se comprimir e vão acabar obtendo uma velocidade. E essa velocidade, em torno do centro de massa, aquele monte de poeira, o colapso vai comprimindo, até formar um objeto não, um corpo esférico. Essa que é a parte mais importante. Então, a massa e a gravidade, né? Isso. Então, as nuvens, tudo que vai depender da nuvem inicial, né? Isso da aí. massa da nuvem inicial. A gente tem assim, algumas características que algumas estrelas nascidas na mesma nebulosa, elas conservam. Por exemplo, quando elas têm, uma nebulosa ela tem uma composição química, certo? Eu falei para vocês que geralmente é o poeira estelar, resíduos do Big Bang, mas existem outros elementos que estão ali incorporados também. Então se você pensa, se 5 estrelas surgiram da mesma nebulosa, provavelmente, é difícil a gente dizer certinho, na ciência isso é muito complicado, a gente afirmar uma coisa, dizer que é e não seria diferente, mas enfim, existe uma probabilidade muito grande delas terem a mesma composição química. Só que a massa, muito dificilmente vai ser a mesma. Por quê? Eu acredito que quem possa explicar isso é já mais questão de física mais avançada, mas acredito que tem a ver com a teoria do caos. Mas enfim, dificilmente as partículas elas vão se arranjar em corpos esféricos iguais, porque esses corpos esféricos, quando eles forem se formando, eles vão capturar a massa em volta de si. Pode ser que um capture mais, pode ser que o outro capture menos. Então, justamente da mesma nebulosa, podem surgir várias estrelas com massa diferente. Daí as estrelas duplas ou múltiplas, né? E aglomeradas. Sim. Bom, então, como eu falei, a primeira parte foi a nebulosa, né? E o corpo esférico que eu estava dizendo para vocês, ele é chamado justamente de protoestrela.
isso é antes mesmo dele se transformar em própria estrela. Não quer dizer que vai virar uma própria estrela. Ela pode virar tanto uma estrela comum, quanto ela pode virar também até um planeta, ou pode virar também uma estrela, uma anã marrom, que é tipo uma estrela falhada. A gente vai entender isso mais pra frente. Beleza, nessa fase de própria estrela, existem algumas coisinhas que vale a gente ressaltar. É uma fase que ela tem muita estabilidade gravitacional, pois o formato esférico está se consolidando ali, e isso faz com que a estrela tenha uma energia térmica grande, porém não grande o bastante para começar a fundir hidrogênio. A gente sabe, bom, não sei, né, mas acredito que vocês já imaginam que a estrela realiza a fusão, certo? A fusão atômica. É uma tecnologia que o ser humano não conseguiu dominar. Acredito que o máximo que tenha conseguido é a bomba de hidrogênio, mas Usinas nucleares fazem fissão nuclear. como? Usinas nucleares fazem fissão Sim, nuclear. sim. Fusão, eu já ouvi falar que a gente até consegue, só que não é energeticamente vale a pena. A gente gasta mais energia do que recebe. Ah, tá, entendi. Para Então, controlar nas usinas, você está falando, mas na bomba atômica... Não. Sim. Mas assim, de forma controlada, até se consegue, mas não vale a pena. Sim. Até porque na bomba também acho que não tem o objetivo de controlar. A intenção é não controlada. Não, mas enfim, só para deixar claro, galera, a fusão nuclear a gente conhece, né? A tabela periódica tem os elementos químicos e cada elemento químico tem um número de prótons ali no seu núcleo. A fusão nuclear é justamente a união de dois núcleos. Porém, nessa união, uma pequena quantidade da massa é perdida. E essa massa é transformada em energia. É justamente isso que ocorre dentro das estrelas. A atração gravitacional é tão forte, mas tão forte, que ela consegue fundir hidrogênio. Ela consegue pegar dois átomos de hidrogênio e fundir. E se a gente parar para pensar, isso é uma coisa realmente muito forte, porque o que separa dois átomos é justamente a força eletromagnética. E a força eletromagnética é uma das forças mais fortes da natureza, certo? Então, assim, igual quando você toca numa pessoa, você de fato não está tocando na pessoa. O que está havendo ali é uma aproximação muito grande dos átomos da sua mão e, sei lá, da mão da outra pessoa, mas eles se repelem, justamente pela força eletromagnética. Você pode pensar, se você deixar alguma coisa cair no chão, a força da gravidade está puxando, porém, quando ela bate no chão, a força eletromagnética manteve ele ali, não atravessou. Então, a massa de uma estrela é tão grande que ela consegue juntar dois átomos, vencer a força eletromagnética e os átomos, o núcleo atômico se fundir, liberando uma quantidade de energia muito grande. É isso que acontece. Então, funde hidrogênio e gera hélio, né, que é o elemento da tabela periódica. Como você estava falando, você precisa de muita energia, né? Aí a energia é convertida do quê? Da energia potencial gravitacional, né? Que as partículas estavam disparadas para energia cinética. Para chegar nessas temperaturas aí, devido à pressão, né? A pressão da massa, já no caso aí, a pressão da gravidade. Aí essa energia gerada daí. É interessante. Isso. E aqui é legal estar falando da vida da estrela, se formou a estrela, né? Pode ter formado aqui planetas, estrelas, as anãs marrons, que é quase uma estrela, quase igual ao Júpiter, emite muita radiação, mas não chega a fundir, porque ela não teve essa energia suficiente, né? Aí se formou a estrela, ela vai ter esse tipo, vai ser uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha, na maior parte dos casos. Então depende da massa dela só isso aqui, né? Isso, só depende da massa, exatamente. Então só depende da massa disso, dependendo da massa que se formou, ela vai se transformar no final da vida dela numa supernova ou numa nova, né? Espalhar novamente material pelo espaço, que eu acho que o pessoal vai falar mais disso aí, né? Como é a formação dos elementos pesados, que acontece tudo nessa hora aqui da explosão de supernova. Elementos até o ferro, a fusão desses elementos, né? Bom, então é isso. Só voltando na parte da própria estrela, bom, existindo massa, existe atração gravitacional, certo? Só que como eu falei, a própria estrela ainda está formando aquele corpo esférico. Então,
o que ele tem aí? De fato, energia potencial, certo? Porque nós temos partículas e elas estão recebendo uma força que direciona para o centro de massa. E essa energia potencial das partículas é convertida em energia térmica. Ou seja, as partículas elas começam a adquirir um movimento em direção ao centro. E essa energia, desculpa, eu falei térmica? É cinética. O que vai gerar a energia térmica depois? Elas adquirem energia cinética e depois gera energia térmica. Aí que está. Uma das grandes características de uma protoestrela, essa energia térmica, ela é grande o bastante para gerar uma radiação infravermelha. Isso é uma outra coisa que a gente usa para identificar uma protoestrela. Ela não tem luz própria. Ela irradia luz própria, que eu digo visível, certo? Porque a gente tem um espectro eletromagnético e temos ali uma faixa pequena de luz visível. A protoestrela, ela ainda não emite luz visível, apenas infravermelho. Isso cai um pouquinho também em outra teoria, são os corpos negros. Os corpos negros, eles são corpos ideais, eles não existem da forma como nós idealizamos na hora de estudar, eles não existem na natureza. O que é um corpo negro? A primeira coisa que a gente vai precisar saber aqui é que um corpo negro, ele é ideal, ele é um corpo que absorve toda a radiação do espectro eletromagnético e ele emite também radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético, mas justamente pela sua temperatura. Então, não importa a composição química desse corpo negro, ele emite radiação pela sua temperatura. Vamos pensar aqui, todo corpo na natureza emite um certo tipo de radiação. A única forma de um corpo não emitir uma certa radiação seria se ele chegasse ao zero absoluto, que é o estado em que as partículas estão paradas. E isso, como eu falei no início, também é uma forma ideal. Não existe até então alguma coisa que seja conhecida que esteja no zero absoluto, ou seja, sem temperatura. Nem pode chegar, na verdade. Nem pode, né? Pode. Então, mas enfim, o corpo negro ele é só um objeto de estudo. Então, a protoestrela, ela tem uma energia térmica no seu interior grande bastante para irradiar apenas infravermelho. Lembrando que infravermelho está abaixo da luz visível no espectro eletromagnético. Então, se ele está abaixo do infravermelho, ela não atinge uma temperatura muito grande. É justamente essa temperatura em que passa a irradiar luz visível é que a gente já começa a usar como condição para considerar uma estrela. Então, a partir do momento que aquela protoestrela roubou muita massa da nebulosa e ela adquiriu massa suficiente para adquirir contração gravitacional suficiente para começar a fundir hidrogênio no seu interior, ela tem uma temperatura muito elevada. E essa temperatura passa a irradiar a luz visível. Então são dois fenômenos diferentes que estão acontecendo aí. Ele primeiro está emitindo raio-x, não por fusão. Desculpa, infravermelho. Ele está emitindo infravermelho, não por fusão de nada ainda. Certo? E daí, então ele só se torna uma estrela quando ele começa a fusionar de verdade. Exatamente. Se fusionar, né? Isso. Porque ele pode adquirir, por exemplo, a Terra, nosso planeta Terra, ele emite infravermelho. Isso. Sacou? E a coisa de curiosidade, nós emitimos no infravermelho. Exatamente. Todos os corpos a Todos os 300 graus Kelvin, 300 Kelvin, né? Vocês podem considerar praticamente que a temperatura ambiente todos emitem infravermelho. Isso é uma característica de um corpo negro. Então você não vai falar, isso aqui é um corpo negro. Não, isso se comporta como um corpo negro. Porque o corpo negro é um objeto de estudo idealizado. É igual na época do estudo da química do ensino médio, que a gente usava aquelas condições normais de temperatura e as condições totalmente ideais, né? Tem uma pessoa da química que pode... E átomo de bola. Olhar de olho. Tô brincando. Aí, como eu tinha falado, era essa imagem aqui mais ou menos. O que seria a formação. Então, uma outra curiosidade, né? Uma estrela também gira em torno do seu próprio eixo. Todos os corpos celestes, eles têm um movimento de rotação, no mínimo. Porque, assim, a gente sabe que o movimento ele é conservativo. Então, se você tem uma nebulosa que ela se movimenta, o planeta que foi formado, ou a estrela que foi formada a partir dessa nebulosa, ele vai conservar aquela velocidade.
por isso que todos os corpos giram, não tem um corpo que está parado, porque ele não foi formado de forma parada. Tem como. Complementando, o Sol, a gente pode pensar então no que ele falou, que, então, por exemplo, o Sol ele gira todo redondinho, certinho, né? Mas isso não é verdade. Como basicamente estrelas são plasma, gás, resumindo, a parte do meio gira mais rápido do que a parte de cima e é tudo meio aleatório. Então você não consegue falar assim, quando que o Sol deu uma volta? Quando que a parte de cima deu uma volta, do meio deu outra, de baixo está dando em outro tempo. Então é tudo meio aleatório. Entendeu? Então, sim, tudo gira, mas tudo não gira como a gente imagina a Terra girando. É rígido, né? Não é um corpo rígido. Mas alguns planetas também se comportam assim? Não. Não. Os Gasosos, né? Talvez um pouco mais. Os planetas gasosos um pouco mais, mas Terra, Mercúrio, Marte, Vênus, é um corpo rígido, é uma bola, basicamente. Quando fala a rotação do Sol, né, fala na rotação do Equador, né? Isso. E aí fala que é cerca de 25 dias, né? No Equador, para ele dar uma volta. Mas isso que é importante sempre ressaltar, o que o Márcio falou, no Equador. Porque nos polos já seria uma outra velocidade e um outro tempo. Beleza. Então, partimos da própria estrela e chegamos numa estrela. A própria estrela começou a fundir, obteve massa suficiente, temperatura suficiente para fundir hidrogênio. E tem um detalhe, ela possui, para ela fazer isso, para ela proporcionar essa fusão, ela tem que ter uma massa superior ou igual a aproximadamente 8% a massa solar. Então essa é uma condição para ela ter massa suficiente e gerar uma estrela. Se ela for menor que isso, entre cerca de 1% da massa solar e 8%, ela pode se tornar uma anã marrom, que é como se fosse uma estrela falhada. Ela não obtém a massa suficiente para ter a atração suficiente e fundir hidrogênio, mas ela passa a irradiar infravermelho, justamente pela sua energia cinética interior, né? As partículas se movimentam em direção ao centro de massa, por causa da gravidade, que faz com que ela, né, essa energia cinética vire energia térmica. E aí, a estrela, uma anã marrom, ela já tem um fim bem definido, ela vai esfriando ao longo do tempo. Simplesmente ela vai parando de irradiar com tanta intensidade aquele infravermelho até ela de fato morrer. Beleza, no planeta ela tem que ter menos de 1% da massa solar. Aí ele não vai ter ele pode virar tanto um planeta gasoso quanto um planeta rochoso, mas ele vai depender também da sua composição química. Exatamente, dependendo da composição química, aquele valor ali de 8% varia um pouco, né? Sim. Mas sim. é nem pouco também, né? Não lembro quanto que era agora. Bom, beleza, a própria estrela começou a fundir hidrogênio e aí nós chegamos na tão famosa sequência principal. Detalhe, o planeta ele também não irradia, né, luz visível, ele vai irradiar apenas o infravermelho, certo? E a forma como a gente enxerga, obviamente, é refletindo a luz. Bom, aqui já começa a tal da sequência principal. O que é a sequência principal de uma estrela? É o período em que a estrela vai, digamos assim, o maior tempo que a estrela vai passar de sua vida é a sequência principal. Vale a gente lembrar também de que o estudo, né, de onde a gente obtém essas informações, o tempo de vida de uma estrela é bilhões de anos. Então não é uma coisa assim que a gente, eu consigo acompanhar uma estrela. Então o estudo ele vem justamente da análise de várias estrelas, vários corpos celestes que estão em fases diferentes. Então, você observando massa semelhante, né, composição semelhante, e condições semelhantes entre estrelas, porém em fases adiantadas ou fases diferentes, você consegue estimar mais ou menos como é essa evolução estelar, de fato, né? Essa questão da nebulosa, própria estrela. É isso que eu estava falando, que ele estava mostrando esse aqui, ó, o saco de carvão, é um aglomerado aberto, né? E se formou possivelmente a remanescente de alguma explosão, pode ser uma supernova. E essa cintura aqui, por exemplo, pode ser remanescente de supernovas, né? E aí quem está falando do saco de carvão, ele fala nebulosa da Águia. A nebulosa da Águia foi onde denominaram, né, essa região os pilares da criação, né? Que é a nebulosa da Águia, uma nebulosa super gigante, né? Tem
sei quantos anos-luz, acho que mais de 20 anos-luz de uma ponta a outra. Então, dentro desses locais, a gente vê muita região escura, porque ela tem muita região aqui já que está formando estrela, que emitiu, aí a gente vê essas luzes mais azuladas, e outras absorvendo. Pode ser também outras estrelas em formação nessa região. Pode ser estrelas, algumas nebulosas, nem existe mais em alguns pontos da galáxia, né? Como eu estava falando, dependendo da posição da galáxia, que você vai determinar essa taxa de formação de estrela. E a taxa de formação estelar depende também do tipo de galáxia, principalmente. As galáxias mais antigas, acho que não foi falado de galáxia na morfologia, mas dá para falar, acho que o pessoal já ouviu a espiral, as principais são espiral e elíptico. As galáxias elípticas são mais antigas, as galáxias espirais não. Mas as galáxias espirais quase não tem essas nuvens aqui, por exemplo, no halo dela não existe. Existe o quê? Existem estrelas muito antigas que são os aglomerados abertos, ou aglomerados fechados, que, como saco de carvão, são centenas de milhares de estrelas, que se formaram quase ao mesmo tempo. Mas o espaço, como a gente estava mostrando, que é tão grande, que ainda essas estrelas têm cerca de mais de anos-luz entre uma e outra. E os espaços podem ter mais de 100 anos-luz, ou até 1000 anos-luz, de uma única remanescente de uma supernova, às vezes. Uma remanescente de uma supernova de milhares e milhares de anos, ou milhões de anos também, né? Então pode ter vários tipos de estrela em formação nessa região, que é exato que quando vai se falar mais de supernova, acho que vai colocar mais sobre isso, né? Que elas são os grandes criadores de matéria do universo, né? Os berçários, tanto de estrela, mas onde que se cria também, né? Uma explosão da supernova pode influenciar a vida até em outros planetas, né? Uma parte de raios cósmicos que cai aqui na Terra vem, às vezes, de explosões de supernovas há milhares de anos daqui, né? São partículas carregadas, raios gama e prótons, que pode estar chegando em altíssimas velocidades relativísticas, né? E muda completamente a atmosfera da Terra, até mais do que o Sol. Essa nebulosa gigante, ela está em expansão também? Está em altíssima, a gente chama elas, na explosão da supernova, como forma verdadeiros de tsunami cósmicos, sai varrendo, ondas de velocidades relativísticas, de 5 acho que até 30 mil quilômetros por segundo. Sai varrendo tudo, com partículas, né? Próton, elétrons, até outras substâncias, pode já estar formando, mas temperatura altíssimas também, né? Que é o resto da explosão, de milhões de graus, vai se espalhando. Fração de segundos, depois vai diminuindo e vai indo embora a energia dela para o espaço, vai influenciando a vida em outros cantos e aumentando a pressão em outras regiões que nem faz parte dessa nebulosa mais, para formar outras estrelas ou planetas, né? Aqui, ó, uma imagem mais detalhada. O pessoal começou a chamar pilar da criação depois que o Hubble fez essa imagem, né? Acho que em 95, na região de altamente formação de estrelas, muita formação grande estelar, né? Ele falou sobre a teoria do caos. Se aplica alguma coisa isso aí, a teoria do caos? Tem uma teoria bem, a massa de Jeans que chama. Massa de Jeans é a massa para você formar uma estrela. Mas isso aí não é tão certo. Aí você vai embutindo a equação, e os teóricos vão, né? É que a teoria do caos é algo muito difundido, mas eu acho que é muito mal, como 90% da parte da ciência, é muito mal divulgado, é muito mal difundido. Falam. Eu acho que a gente vai entrar numa outra coisa. No final a gente pode conversar um pouco sobre isso, qualquer coisa. Bom, então, como o Márcio falou, é só para demonstrar essa parte de como tudo se torna no final um ciclo, né? A própria onda de choque que ele disse que é formada através da explosão da supernova, ela pode perturbar uma nebulosa que está a milhões de anos-luz de distância, perturbar gravitacionalmente e criar várias outras estrelas, né? Para ter noção, é algo tão violento que uma explosão de supernova pode fusionar outros elementos. Sim. É violento dessa forma. Uma estrela só cria até o ferro, no máximo. É o máximo que uma estrela pode ter no seu núcleo. Daí vem a pergunta: como é que apareceu o resto da tabela periódica? Supernovas. É algo tão violento que chega a fusionar ferro.
não imagino o que é isso. E muito mais, né? É, o filme ainda tá no comecinho, vai ser, né? Nossa, que absurdo. Ah, tá. Volta pro som. Só sobre os aglomerados, né, que se formam a partir de uma nebulosa, a gente tem aqui, eu cheguei a falar com vocês, mas tem outra condição que também pode ser semelhante entre eles, que é a idade. Né? Então, se aquela nebulosa foi perturbada, ela começou a formar estrelas, é bem provável que as estrelas daquele aglomerado, elas têm a idade aproximada entre elas. Assim, porém, as massas são diferentes. Justamente porque acaba que é uma coisa muito aleatória. Uma pega um pouco mais de massa, outra pega menos. Essa questão da massa acho que depende muito da densidade da nuvem. A densidade inicial da nuvem, onde tinha uma concentração um pouco maior de sim, poeira isso e mesmo, verdade. É isso que permite uma estrela simplesmente existir. Enquanto as partículas, a sua massa imensa, está se caminhando para o centro, a fusão do hidrogênio está liberando tanta energia que está jogando ela para fora. Então, enquanto existir hidrogênio, ela vai permanecer na sequência principal. Isso demora bilhões de anos. Mas dependendo também da sua massa, pode variar um pouco. Aí seria legal já falar do diagrama HR, né? Pode falar aí, fique à vontade. Só falar um rapidinho então. Ó, o diagrama HR, existem várias maneiras de representá-lo, mas é uma forma que ele está falando bastante sobre a sequência principal, mas é um diagrama que foi feito, aliás, todos esses estudos de estrela têm menos de 100 anos, né? Os mais antigos disso que a gente está falando aqui agora é sobre o diagrama HR, que é bem no início do século XX. O restante que a gente está falando é tudo depois da década de 30, ou seja, tem bem menos de 80 anos. A maior parte, e muita coisa evoluiu muito pouco, né? Veio da mecânica quântica do início do século e tem pouca coisa de novidade. Foi um momento que cresceu muitas teorias da evolução estelar nesse período, né? Então, antes ainda da mecânica quântica, teve os dois caras que chamavam Hertzsprung e Russell, que tentaram fazer uma classificação desse mundaréu de estrelas, né? Então eles falaram, vamos tentar juntar isso, fazer uma classificação. Então eles criaram um diagrama que chama cor-magnitude. Ou seja, a gente põe a luminosidade de um lado, a temperatura aqui embaixo, aliás, a temperatura que está relacionada à cor no eixo horizontal, e a luminosidade, ou magnitude, que a gente chama cor, magnitude. Ele vai aparecer de várias maneiras, como eu posso mostrar aqui para vocês já no outro. Aqui, ó, que é interessante que a temperatura cai para o lado de cá, né? Vocês começam a observar. É o contrário, né? Ela decresce para a direita, ao contrário do plano cartesiano, né? Então eu tenho aqui, ó, estrelas menos massivas, né? Pequenas e mais frias. Observa, está a 3.000 graus, eu chamo de estrelas frias, né? Depois estrelas vão se aquecendo, para cá elas se aquecem e pode aumentar o tamanho e logicamente a luminosidade. Ou se ela tem mais massa, olha como que se encaixa no que a gente falou. Se ela tem mais massa, ela vai emitir mais, né? Então, ó, ela vai crescendo, estrelas vai ficando maior e a massa também vai ficando maior, desde que sejam estrelas, tá, pessoal? Porque ela pode ter uma massa grande depois, que é o final da vida que vocês vão ver, ser uma estrela de neutro ou um buraco negro. Mas se ela estiver naquele equilíbrio termogravitacional, a gente chama a pressão de radiação e expulsão, e a gravidade puxando para dentro, um manda para fora, outro puxa para dentro, fica equilibrado. Então a gente vai ter mais ou menos essa sequência aqui, ó. Dependendo da massa, elas vão estar nesse ponto. Aí a gente chama a sequência principal, estrelas que são desde as frias até as bem quentes e massivas, né? Que não vão viver muito tempo. Estrelas muito massivas, mais de 20 massas solares, mais de 10 ou 20 massas, não vivem, não chega aos bilhões de anos como a maioria, não chega nem a alguns milhões de anos apenas. Essas estrelas muito massivas vão emitir muita radiação, vão ser muito instáveis. Então elas não vão viver muito nesse período que a gente chama da sequência principal. Essas estrelas aqui vão ficar milhões, essas vão ficar bilhões de anos, nesse paradinho ali, até quando a gente fala que elas começam a evoluir, elas saem da sequência principal, é isso aqui, ó, que está populando. Ela vai se tornar uma gigante vermelha, né? Ou uma super
vermelha, que aí no caso vai ser falado mais na tarde, vai virar uma estrela de neutro ou buraco negro, e depois, ou ela pode estar aqui só virar uma estrela gigante vermelha, daqui, quando ela explode numa nova, ela vem para cá. Aí tem as anãs brancas, que foi classificado por aqui, ó. Estrelas que emitem bastante no início, logo após a explosão, mas que tem uma luminosidade muito baixa, quase não emitem mais, porque ela já consumiu todo o seu material, né? Aqui tem algumas estrelas bem conhecidas do nosso Sol, né? Spica está já meio baixo aqui na constelação de Virgem, ainda dá para ver, né? Rigel, estrelas bem Deneb, Polaris a gente não vê, Alfa Centauro, 6. Olha a Alfa Centauro que legal. Aqui, ó, saindo, é uma estrela bem brilhante. A estrela Alfa Centauro, na verdade, são duas estrelas, né? Uma delas é que tem uma Terra, quer dizer, um planeta parecido com a Terra, né? Pollux está no céu, Betelgeuse. A Betelgeuse é uma estrela interessante, né? Que é aquela estrela vermelha também do Órion. Está aqui em cima, um gigante vermelho. Então, olha só, uma outra figura interessante é essa daqui, né? Essa aqui é um gráfico, é um diagrama HR, vamos dizer assim. Como que o Sol viveria dentro dele? Né? Como que vai mostrar a sequência dele? Aí começa aqui embaixo, frio, né? Se aquecendo, a protoestrela indo para a sequência principal. Aí vai ficar bilhões de anos aqui, até virar uma gigante vermelha e vir para cá. É uma sequência que criaram, às vezes parece meio pouco, mas mais para você classificar, principalmente aglomerados moleculares e outros tipos, para você poder estudar mesmo a evolução e poder colocar cada estrela ali e poder dizer como que ela está evoluindo. O que eu acho interessante do diagrama é porque intuitivamente a gente pode pensar, faz sentido a gente pensar, pode ter estrelas de quaisquer temperaturas com quaisquer tamanho, inicialmente assim. Por que não? Pode existir uma estrela gigante, fria, uma estrela pequena, quente e tudo. E é isso que esse diagrama está falando. Não existe. Existem 7 tipos de estrelas. Ela tem tal tamanho e tal coisa, ela está nesse cantinho aqui. Ó, anãs brancas. Não existe estrelas na sequência principal que estejam naquela região. Se ela está naquela região, ela necessariamente é anã branca. Não existe uma gigante ali naquele canto. Não vai existir, nunca. Não tem como ela ter essa luminosidade, isso aqui também. Não tem como. Não tem como, já consumiu. Exatamente. Então, elas são meio fixadas aí, não existe quaisquer estrelas, existem certos tipos. E como a gente falou, como que eles vão saber esses dados delas, principalmente, como que a gente calcula, como que você observa isso aí, que a gente está aqui, a gente não está lá, né? O que é a massa? Duas, uma que pode ver pela dinâmica dela, né, que é pela massa, e a dinâmica é a rotação mesmo, você mede velocidade de rotação, mede essas coisas. E a outra, como que a gente vai saber isso aqui tudo, temperatura? Acho que ele vai falar agora também. Pela luz? Pela luz. É o que ele vai falar lá e explicar o outro gráfico. Além da questão da massa, tem só uma coisa para acrescentar, tem a espectrografia também. A espectrografia, ela dá a composição química de uma estrela. A espectrografia é como se eles enviassem um equipamento para a estrela e aquela luz que eles obtêm vai vir uma faixa no espectro visível, né, todas as cores do arco-íris, e eles vão identificar que existe ali algumas lacunas vazias, escuras mesmo. Isso acredito que você também possa dizer até melhor, é porque cada elemento químico ele tem uma espectrografia como se fosse uma identidade. E vamos supor, não tem uma imagem aqui, mas por exemplo, o ferro, o oxigênio, ele teria uma espectrografia, ou seja, uma faixa com as cores do arco-íris e algumas lacunas vazias. Isso é característica do elemento. Então, quando você mira esse equipamento para a luz de uma estrela e obtém essa espectrografia, essa faixa, é como se você estivesse obtendo a identidade dos elementos que compõem aquela estrela. Então, aí você consegue identificar a composição química. Deixa eu ajudar um pouco. Tá certinho. Mas uma forma que eu acho boa de visualizar é assim. Aqui na Terra, no laboratório, a gente pega, sei lá, um gás de hidrogênio e esquenta. A gente vê que, sei lá, vamos supor, o gás de hidrogênio ele é vermelho, por algum motivo, não importa. Toda vez que a gente esquenta hidrogênio na Terra, a gente vê uma luz vermelha. Daí agora eu vou lá eu olho para uma estrela e vejo uma luz vermelha.
deve ter hidrogênio nessa estrela. É basicamente isso, entendeu? Só que daí a gente não precisa só uma coisa vermelha, a gente vê uma luz verde. A luz verde é composição de quê, por exemplo? Lá é de amarelo com não sei o que, com não sei o que. A gente veio aqui na Terra e testou, olha, o gás de hidrogênio é vermelho, o gás de... amarelo e azul. Pode ser, tanto faz. Agora, o gás de hélio é tal cor, o gás de não sei o que é tal cor. Então, quando a gente olha para a estrela e vê uma cor, a gente fala, não, é a composição desse elemento. E basicamente, de quão vermelho está, a gente vai falar, não, é 90% de hidrogênio, está muito vermelho. Ah, não, é menos vermelhado, então deve ter mais hélio. Então, é exatamente isso. Ele vai trazer uma faixa, aí vocês vão, a gente vai ter que usar a imaginação aqui. Vai partir as cores do arco-íris, vai partir do vermelho aqui até o violeta, certo? Vai ter todas as cores. E cada elemento vai ter uma lacuna, algumas lacunas no meio. Escuro mesmo. É como se existisse ali atrás alguns pilares que não deixaram a luz passar, certo? E cada elemento tem essas linhas diferentes. Por exemplo, vou chutar, esse aqui pode ser o carbono, certo? Aí o oxigênio teria outro, o oxigênio seria tipo assim, sabe? Seria diferente. Cada elemento tem essa impressão digital. E eles conseguem identificar a composição a partir daí. Eles tem menos luz, né? Se tiver muito aqui, tem pouca violeta. Então, tipo isso que ele falou, o resultado vai ser uma coloração mais para cá. Beleza. Essa questão, isso é usado para identificar a coloração, a composição química da estrela. Deixa eu voltar aqui. Vocês perceberam que no outro gráfico não existem estrelas, só existem estrelas partindo do... Cadê? Esse. Eu vou conhecer. Só existem estrelas partindo do vermelho, aí vem aqui para alaranjado, vem aqui para amarelo, branco, azul, violeta. Cadê estrelas verdes? Alguma coisa assim? Não tem. Bom, isso aqui vai meio contra a nossa intuição, porque como o Márcio falou, aqui são as estrelas que têm a temperatura mais baixa, e aqui uma temperatura mais alta. A gente está acostumado a ver o vermelho com uma cor mais quente, né? Isso... não posso voltar. Beleza. Isso vai muito justamente pela temperatura. Isso aí a gente pode associar com aquela questão que eu falei no início, sobre a radiação do corpo negro. Então, nesse caso, a estrela vai se comportar como um corpo negro. Ou seja, a sua temperatura está intimamente ligada à sua massa. Intimamente ligada a isso. Uma estrela com muita massa, ela vai gerar uma grande energia ali na fusão e vai ter uma temperatura maior. Uma estrela com menor massa, ela não vai ter uma energia tão grande, então ela vai ter uma temperatura superficial menor. Aí que vem a coloração. Por resultado, a coloração de uma estrela está intimamente ligada simplesmente à sua temperatura. Se você olha para o céu, uma estrela azul, por que ela é azul? Porque a sua temperatura é muito alta. Se você vê uma estrela do ladinho vermelho, essa estrela aqui está mais fria. É justamente isso. Agora, Deveria ser ao contrário? Se o vermelho é calor e o azul é frio? Na verdade não, porque aí vem o conceito da física. Porque, pensa comigo, uma onda que ela tem, a gente lembra muito de espectro eletromagnético, isso aí. Aí você pode usar isso aqui, como a faixa de luz visível. Essa parte aqui do gráfico, o eixo X, ele está indicando o comprimento de onda. Então a física nos diz que quanto maior o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a sua energia. Certo? Quanto maior o comprimento de onda, menor a sua energia. Se o comprimento de onda é maior, é como se ela estivesse oscilando assim. Se o comprimento vai diminuindo, ela vai aumentando a sua oscilação. Então, ela tem uma maior energia. Então aqui, você está vendo que o comprimento aqui está aumentando. Se o comprimento está aumentando, ela tem menos energia. Opa, ela é menos quente, ela é pouco quente, né? Ela é mais fria. Certo? Então se o comprimento dela é curtinha, pequeno, ela tem muita energia. Então o comprimento de onda muito curto vai gerar uma onda de energia que vai ser a cor azul.
Certo? Vocês conseguiram entender isso aí tranquilo? Beleza. Esse gráfico aqui, na verdade essa curva, ela foi traçada, ela foi estudada, eu não lembro agora o nome, porque ela não foi feita por uma pessoa só, foram várias contribuições. E eles chegaram à conclusão de que a coloração da estrela, ela é obtida por esse pico aqui, nesse gráfico. Isso aí está relacionado ao que você estava falando no começo, né, Vitor? A radiação do corpo negro, até o início do século passado, até o início, final do século XIX, eles tinham uma grande paradoxo. Achava-se que aquele ali que você ia emitir no corpo, você vai aquecendo, com o corpo na mesma temperatura, a radiação do corpo negro pode significar que ele emite em quase todos os, pode ser todos os comprimentos de onda, né? Dependendo, vamos supor esse corpo aqui, ó, uma estrela tipo Sol, 6.000 graus Kelvin. Tá com esse aqui, ele vai emitir, olha só, aqui 1000, já está no infravermelho, vai emitir no infravermelho próximo, no infravermelho distante, e vai embora, emitir até ondas de rádio, pode emitir outras frequências ali. Assim como para cá, mesmo que for uma intensidade muito pequena. O problema é que até o final do século XIX, eles achavam que isso aqui só cresceria. Aí criaram a catástrofe do infravermelho, ou do ultravioleta. Que quando você ia para o ultravioleta aqui, ó, os corpos tomavam um comportamento estranho. Daí que entrou o tal Max Planck, que criou a constante de Planck, e inverteu isso aqui. Tentou ajustar teoricamente, né, uma equação ao modelo de radiação de corpo negro. Com isso aí teve uma série de consequências, que isso já tem mais de 110 anos. Né? Isso que é o mais velho que a gente está falando aqui, de evolução estelar. Aí isso, ele conseguiu compreender como funcionava o espectro de cada corpo, né, um objeto com uma determinada temperatura. Então, se eu tenho uma estrela lá, uma estrela igual ao Sol, ela vai emitir um espectro em umas frequências infinitas. É zero, que algumas, isso aqui, suponho esse aqui, vamos extrapolar esse pedacinho aqui, ó, fazendo um corte aqui, né, ó, do espectro, como ele fez ali. Põe aquele espectro ali, né, tá lá. As luzes do violeta para o vermelho. Nesse meio tem algumas falhas, né? Que é a característica principalmente do H-alfa, a emissão, que ele é absorvido, aliás, na estrela, ou numa nebulosa. Então você vai começar a ter características aqui dos espectros. Ele vai emitir nessa faixa do visível, mas também nas outras. Se você continuar medindo lá, como o gráfico mostra, né, ele vai fazer isso aqui. Então você começa a colocar um filtro ali no telescópio e medir onde tem mais luz. Você começa a perceber, opa, aqui no meu sensor tem menos luz aqui em 2000 anos. Opa, tem menos luz também para lá. E vai construindo o que se chama do espectro de corpo negro. Ou não, espectro não, eles não tem o... Pode ser o espectro de emissão do corpo negro. Então, para o Sol, por exemplo, aí você teve contribuição de muitas pessoas. Né? No Sol, por exemplo, aí, logo depois, teve a lei de Vine, né? 0,029 vezes T, né? Meu comprimento de onda. O comprimento de onda é igual a isso aí, não é? Hein? Então, potência. Máximo, muito bem, bem lembrado. Não o comprimento de onda máximo. Eu vou ter a temperatura da estrela. Ele conseguiu medir com relação ao laboratório. Com isso aqui, ó, você tem uma constante, uma temperatura e um comprimento de onda. Márcio, é ao contrário, é comprimento de onda vezes temperatura igual a constante. Comprimento de onda vezes essa temperatura. Igual a uma constante. É? Não, eu ia fazer a conta aqui agora. Qual é o comprimento de onda que eu quero observar o Sol? O Sol, eu já tirei o espectro de emissão dele, que a gente chama, né? Esse espectro de emissão, e vi qual é a intensidade dele, quanto que ele brilha, em cada comprimento de onda. Fui lá e coloquei um filtro, medi a luz dele. Opa, a intensidade é essa. Opa, a intensidade é essa. E construí. Aí eu cheguei à conclusão que o espectro dele, a temperatura dele, esse espectro, é de 6.000 graus Kelvin, né? E no lambda, não, melhor, eu não medi a temperatura, estou fazendo o contrário. Eu já botei o filtro, porque eu sei
onda lá, vamos supor, de 5.500 anos. Então, vezes a temperatura, né? Quanto que dá essa conta aí? Quem gosta de fazer a conta? 0,0029 metros Kelvin, eu acho ali, né? É metros Kelvin, né? A constante. Não precisa agora não. Então, se você multiplicar isso aqui, você vai ver a temperatura do Sol. Esse aqui é a mesma coisa que 550 vezes 10 nanômetro, menos 9, né? Não é? 550 nanômetros vezes 9, para ficar tudo igual. Por isso que eu estava falando botar aqui a metros por Kelvin. As unidades têm que estar iguais, né? Então eu boto em metros esse, ali também está em metro Kelvin, eu vou dar minha temperatura. Isso aqui. Você tem certeza que isso aí está em metro? Tá, tem Não, é isso mesmo. Eu já fiz muito tempo isso, valeu. 5.262 Kelvin. Então, vou fazendo as contas todas já disso aí, a temperatura dá 5.000. 273 Kelvin. É aproximado, né? Não deu 6.000 igual a gente é, 5.700. Temperatura superficial do Sol ou temperatura de cor. Isso aí já tem mais de 100 anos. Depois disso foi tendo muita evolução, né? É uma mistura da lei dos gases, Stefan Boltzmann, do século XIX ainda, que foi evoluindo para essa equação, chegando com Max Planck e até chegar, né, a quantização, que não é a ideia aqui agora. Pode continuar aí. Beleza. Falando até demais. Não. Calculando essa temperatura das outras estrelas, tem como se chegar a uma conclusão da massa dela? Da massa, sim, de acordo com o diagrama ali, você já tem mais ou menos uma massa dela, uma precisão dependendo da de temperatura. 2 vezes, por exemplo. Com a precisão, com certeza, de 2 vezes, que é muito bom. Se teria uma massa de 10.025, seria 2 vezes o tamanho do Sol. Mais ou menos isso, mais ou menos tem uma relação direta pelo diagrama ali de HR que você vai chegando, você vai construindo esse quebra-cabeça também, né? Isso aqui tudo foi construído, não foi de uma hora para outra, cara, que ficou ali. Foi coisa que foi sendo medida desde o início do século XIX, que a luz foi muito estudada no século XIX, né? Tanto começou a eletricidade, tudo, né? É linear a relação de temperatura com a massa? Fotografia. Não é linear, não, logaritmo. Não é direto, ele falou assim, é só multiplicar. Não é uma equação do primeiro grau, é uma equação logaritmo. Você vê no diagrama HR, todo logaritmo, né? Ó, olha aqui, ó, todo logaritmo. Parece que ele vai subir linearmente, mas não é, ele vai multiplicando geometricamente, né? Então, tipo assim, 5.000 graus, vamos supor que seja massa Esse outro 1. aqui, ó, que 10.000 mostra. graus não é massa 2. É. Pode ser É 10. isso, né? Entendeu? Não é linear, não é bonitinho. Não é linear, diretamente. Então vai. Beleza. Pode voltar no diagrama. Diagrama na apresentação. Então, para resumir o que você disse, basicamente você pensar o seguinte: você analisando todas as frequências de luz que existe ali, o pico, né, que você identifica aonde existe a maior emissão, a região do espectro que existe a maior emissão, você consegue identificar, fazer uma estimativa da temperatura, que por sua vez também te proporciona uma estimativa da massa. Porque a temperatura de uma estrela, como eu falei, ela está intimamente ligada à quantidade de massa que existe. Exatamente, uma estrela muito grande, ela tem muita massa, muita energia para ser transformada, então ela é mais quente. Ao contrário, né, a estrela menorzinha ela tem pouca massa para ser convertida em energia. Então, como vocês podem ver aqui, a partir do gráfico, a gente percebe que a coloração de uma estrela ela é dada por esse pico. Então, uma estrela que está aproximadamente a 7.500 Kelvin, ela vai ter esse pico aqui na região do violeta azul. Então, essa vai ser a coloração da estrela. Uma estrela que está aproximadamente 4.5 mil Kelvin vai ter o pico nessa região aqui, ou seja, uma coloração mais avermelhada. Uma estrela que tem a coloração de 6.000 Kelvin, a gente percebe que aqui, olha, ela existe o quê? Um pico mais ou menos no amarelo verde. É como eu falei no início, por que não existem estrelas verdes? Bom, você percebe que esse pico aqui, ele está um pouco mais abrangente do que esse aqui de cima, certo? Esse aqui, ele, de forma linear, ele ainda está pegando um pouquinho do verde e do amarelo e um pouquinho do azul.
Porque quando o pico está na região do verde, ó, esse pico aqui ele é muito abrangente, certo? Muito mais abrangente do que esse. Porém, ele está mais direcionado para a região avermelhada. Então, a soma mais ou menos dessas cores aqui vai dar vermelho. Esse aqui já está bem menos abrangente, então a soma de todas as cores aqui vai dar azul. Agora, a soma de todas as cores aqui vai dar branca. É por isso que você nunca vai encontrar uma estrela verde. Isso é comprovado. É o caso do Sol, né? O Sol está na Exatamente. Esse aqui, 6.000 Kelvin, é o Sol. Sim. 5.700. Sim, é o caso do Sol. O Sol não é verde. Eu acho legal também falar que uma das ideias é que a clorofila é verde. Uma das ideias é que por causa disso. Uma maneira de absorver mais energia, porque é o máximo de energia do Sol. Eu não sei se isso é já confirmado assim, com bastante. Mas é uma das ideias. Assim. A fotossíntese se baseia em cima disso. Exatamente, Não, é igual essa Por que a clorofila é estrela. verde, né? Tipo assim, tem pode ter uma certa ligação disso aí. É bem provável, né? Também diz Não, tem, com certeza tem, porque os estudos de exobiologia, né, quando você vai colocar estrelas aí os exoplanetas, eles estudam muito essa parte do gráfico, o que pode se desenvolver. Imagina uma estrela aqui que tenha, né, um pico aqui assim, né, ó, já está lá no infravermelho o máximo dela. Então, nós adaptamos as nossas vistas para enxergar essa frequência, por isso que a gente chama de visível. Então tem muita relação isso, pensar que a clorofila também pode ter vindo desse pico que está aqui centrado no Sol, nessa região, né? Nós que se adaptamos ao Sol, não foi? Exatamente. O Sol que adaptou Exatamente. as nossas vistas. E a incidência do Sol aqui se dá mais no Equador, onde tem mais verde, né? Também, onde você vai ter o Sol, né? Está precisando de luz. Onde tem mais verde no planeta, né? Você está lá no fundo do oceano, tem seres vivos lá, mas não tem cores também, nem tem nada, seres só sombrios. Bom, então basicamente a gente Mudar, né? estudou isso. A gente estudou a parte desde a formação da estrela, sua nebulosa, a protoestrela, o que antes pode se tornar tanto uma estrela quanto uma anã marrom, uma estrela falhada, né, ou um planeta, e a sequência principal, que ela é determinada e sustentada por esse equilíbrio entre a expansão térmica e a contração gravitacional. Bom, quando acaba todo aquele hidrogênio que existe dentro da estrela, lembrando que esse núcleo aqui ele é um núcleo de hélio que é formado. Então, o hidrogênio ele vai sendo consumido, né, ele vai se fundindo e virando hélio aqui no meio. Então, quando toda ou boa parte do hidrogênio de uma estrela, que é como se fosse o combustível dela, se funde, se a estrela tiver muita massa e ela conseguir fundir o hélio, ela vai formar um novo processo de fusão. Só que ela vai obter inicialmente ela vai obter uma certa contração. Porque para começar, o hidrogênio acabou, então a estrela contraiu, mas isso não é um tempo muito grande em que acontece essa contração. Depois que passa um tempo e começa a fundir o hélio, há uma nova expansão. E as partes mais externas da estrela, elas vão se esfriando. Ou seja, daí o nome gigante vermelho. Porque se a parte externa está esfriando, a energia térmica que ela está emitindo é menor. Então ela vai emitir o vermelho, que é uma coloração mais fria. Aí já inicia o processo da fase da morte da estrela. E todas essas fusões que vão acontecendo no núcleo, a partir depois que termina a fusão do hidrogênio, e vem o hélio, depois pode fundir o hélio. Acho que essa parte aí do ciclo também de formar as cascas, acho que vai ter quem for falar da morte da estrela. Porque você fala como que forma a casca, como começa a fundir elementos acima do hélio, e ela começa a fazer essa pulsação das estrelas, principalmente estrelas do tipo solar, né? Vai ter muita pulsação até as camadas serem expulsas, vai começar a expandir e vai formar as cascas também, que é legal falar mais na morte da estrela que fala mais dessas cascas. Deixa eu ver se eu entendi. Vai morrendo, na parte externa vai sumindo o calor, ficando só no núcleo. Imagine diretamente, aqui como a gente está falando, que ela não está em equilíbrio, certo? Entendeu como que é o equilíbrio? A gravidade chama e a radiação expulsando.
Só você pensar que a radiação está diminuindo, como ele falou. Quando acabar essa fusão aqui de 90%, a estrela não está mais em equilíbrio. Começar a consumir uma grande quantidade de hélio. Mas no final dela seria que uma crosta dura e um núcleo de mais? Não, aí depende do tipo de massa da estrela. Esse aqui, ó. Olha aqui o final da vida dela. Olha lá. Final da vida. Depende da massa. Isso aqui tudo está variando do mínimo. Vamos botar o Sol, vale uma massa solar, que estou usando como referência. Até aqui, você pode colocar de 1 a 10 só. Mas existem estrelas já foi encontrado até mais de 100 vezes a massa do Sol. Mas como a gente falou aqui, o que acontece? Por que não tem tantas estrelas mais de 10 a 20 massas solares? Pergunta para a plateia. A gente quase não morre. Muito rápido, né, a vida dela. É para mais calor. Você tem uma carga. Que é como a gente falou no início. Muita massa, ela não aguenta, ela se contrai muito rápido. Não dá tempo para ela manter esse equilíbrio. Então é difícil você encontrar estrelas com mais de 20 massas solares. Isso aqui tudo a gente varia de 1 a 10 ou a 20 no máximo, põe aqui, ó. Essa sequência que está embutida em 99% das estrelas aí dentro. Bom, então... Anã branco vai ser aquilo que você falou. Vai ficar um núcleo pequeno. Lembra do diagrama HR aqui, ó? Pequeno, fraco, núcleo baixo, ó. Tamanho. Cadê aquele outro diagrama que mostrava os tamanhos? Os tamanhos dela, anã branco aqui, né? O diagrama tá legal, tá até em português. Difícil achar um bonitinho assim em Eu fico português. pensando, se nós temos uma massa na Terra, uma crosta e um mar lá dentro, nós não fomos uma estrela, então de repente. Não, pode aquecer muito. O centro, para você ser uma estrela, tem que ter 10 milhões de Mas não vai graus. ela não pode esfriar e ficar num núcleo e uma crosta em volta? Não. Porque se começar a fusionar, é algo muito violento, é algo muito energético. Vai literalmente queimar tudo. Vai queimar, destruir tudo. Está fusionando hidrogênio e hélio. É muito violento, entende? Qualquer coisa que tiver vai basicamente derreter, digamos assim, entendeu? Por isso fala que a estrela já é um plasma, né? As estrelas formando um plasma lá que vai se aquecendo tanto. Não é como aquecer um planeta. É Júpiter, tem o núcleo dele, acho que chega, acho que é 500 mil graus, né? De Júpiter. É muito quente. Porque tem também o núcleo derretido, como a Terra, né? Acredito que tem também, de não sei quantos graus. Milhares de graus. Mas Júpiter é Quando mais. vê um vulcão explodindo, Júpiter também tem um núcleo, e é sólido, ao contrário, é um sólido comprimido por causa da pressão, e a temperatura é muito alta. Muita doideira. Porque isso que é uma reação em cadeia. No momento que Isso aqui é uma síntese de 200 anos de estudo dos astros, né, da evolução estelar, né? Que aí envolve muito estudo da física, da química. é uma reação em cadeia. No momento que começa a fusionar, não para. Entende? Virou uma estrela. Começou a fusionar. Eu, pelo menos, nunca vou falar num caso que começa a ter uma fusão e alguma coisa para. Bem, quando começa a fusionar. Só quando acaba o combustível. Só quando acaba. Dependendo. Começou a fusionar, deu. É uma estrela. Vai começar a queimar combustível para sempre, até morrer. Aí vai durar, como a gente falou, funciona. se for uma estrela muito massiva, não vai durar nada. Aqui, agora se ela for, né, vai durar alguns milhões de anos, isso é nada astronomicamente, né? Ou se não, vai durar bilhões de anos. Como ele falou, é uma reação em cadeia. Então, ela começa a fundir hidrogênio. Se ela tem massa suficiente, ela vai fundir hélio. Fundido hélio, ela pode formar o carbono. Se ela tem massa suficiente, ela continua fundindo carbono. Ela só vai parar, porque até onde se sabe, eu não sei se isso é fisicamente, matematicamente comprovado, ou apenas observacional. Mas até onde se sabe, nenhuma estrela fundiu ferro. As estrelas param no ferro, como ele falou no início. E é só as muito massivas. E são as Super massivas. gigantes, que nem está aqui, gigante, super gigante. São as muito massivas, mas a partir do momento que finalizou aquela sequência principal, que é dado o momento em que ocorre a instabilidade, o hidrogênio acaba, todas as fusões de elementos subsequentes são estáveis, porque ele sempre vai existir uma camada mais externa, que vai se expandir e vai se esfriar, e vai ter uma camada lá no meio, né, o núcleo, que vai ser depositado outros elementos.
e aí outra camada vai surgindo. Mas isso aí já é questão para a próxima apresentação. É só o que a gente tem que lembrar aqui, o resumo, o final é que acabou o combustível, acabou o hidrogênio, dá-se início a outras fusões, se ela tiver uma grande massa. E aí, no caso, a fusão do Uma hélio. forma talvez de dividir bem é assim. Acabou o hidrogênio, ela entra em colapso. Isso. Está no final da vida. Como vai ocorrer esse colapso? Depende da massa. Mas já entrou em modo de colapso a estrela. Já está morrendo. Já está morrendo. Tá morrendo. Está no final da vida. Não importa qual seja o fim, já está no final da vida. Ali tem um resumo daquilo tudo aqui também, lá. Zero massa, menor que 4. Essa casca é tipo de plasma? Na verdade, são outros elementos, né, que foram, vamos supor, fundiu o hidrogênio e núcleo de hélio. Continuou fundindo e pode ter formado um outro elemento, então o hélio vai ficando mais para cá. Só que ao mesmo tempo o hélio também vai fundindo, então por isso que se torna uma fase muito instável, né, colapso. Então, em cada casca dessa, a estrela fusiona um elemento diferente? Não, a fusão é só no centro. É, no centro. Só no centro? Só no centro. Porque é o lugar mais quente, com maior pressão e tudo. É porque a casca vai se depositando, mas os elementos, a força gravitacional estão sempre direcionando eles para o final. Né? E talvez a forma de entender, dando spoiler da próxima, é que é exatamente isso que acontece com uma anã branca. Que basicamente ele não consegue mais fusionar, ele não tem muita massa. E o centro fala, não tem mais o que fazer, e a casca simplesmente espalha. Some. Ela se espalha e fica um núcleozinho branco, entendeu? Porque ela não consegue fusionar lá dentro. É muito quente, é muito duro. E ela não entra mais para dentro porque a radiação também ainda está intensa lá no núcleo e está jogando tudo para fora. É. Vai formando as cascas que vai se falando. Exatamente, daí simplesmente solta a massa assim, para fora. Aí tem a nebulosa planetária que eles falam, né? Porque fica, na verdade, não tem nada de um planeta ali, é só o nome, o pessoal fala planetário, mas Até ela se autoconsumir totalmente e se extinguir, né? Então, Se extinguir até a hoje, anã branca. a gente não sabe se existe alguma fase depois de anã branca, estrela de neutro e buraco negro. Por hora, tudo aponta que acaba aí. teoricamente a anã branca pode viver trilhões de anos. E buracos negros Perdendo a energia até ficar totalmente fraca. Teoricamente, pelo que eu observar de outras estrelas, que ela perde muito pouco depois que é o final, que é a explosão final dela, né? Uma estrela do tipo do Sol. Então não tem nem 100 vezes o tempo de vida do universo, que acredito que se tem. E buracos negros dizem que eles evaporam, tudo aponta que eles evaporam, mas também é um processo muito lento, muito lento. A anã branca aí, o tamanho da Terra. Para dar uma olhada, olha lá aquela casca que a gente estava falando aqui, já é que consegue fundir, é super gigante, que vai fundir quase até o ferro, né? Não, até o ferro, aliás. Aí para no ferro, estrela com 10 massas solares. Aí os outros vão depois da Hidrogênio, carbono, né? Oxigênio, silício e ferro. é nesse momento que forma Silício, a silício, tabela silício. periódica. Aí é nesse momento depois que forma a tabela periódica, né? Porque depois você pode fundir na hora do tsunami cósmico da supernova, além do hélio também. A título de curiosidade, foi descoberto há uns anos atrás pelo Canadá, estava no meio, estrelas de diamante, com núcleo de diamante. Diamante é carbono. Carbono em alta pressão e temperatura, muito tempo, né? Mas aí é muita temperatura e muita pressão, pode ter um núcleo de diamante. E parece que detectaram isso há uns anos atrás. Mas seria fluido? Seria fluido? Não, diamante. O diamante, o resto é remanescente de uma estrela. Uma estrela que esfriou. Sim, ela não Assim. conseguiu fusionar além disso, né? Ah, mas então é Eu uma achei que você fundir isso, mas provavelmente. Na figura das camadas. Qual? Na figura das camadas. Isso. Então, não quer dizer que uma estrela vai chegar no ferro. Dependendo da sua massa, ela pode parar até só com ele. Não, porque você está falando da supernova, né? Sim, é. Supernovas são massas de pelo menos 8 vezes a massa solar. Outra curiosidade também é que esses elementos aqui, esses dois aqui, obviamente como todos os outros, mas esses dois aqui são muito encontrados nas rochas do planeta Terra. Isso a gente pensa no ciclo que causa uma supernova, criando novas poeiras, novas nebulosas, vão gerar novas estrelas, novos corpos celestes, planetas rochosos e o universo. E é daí que vem a frase do Carl Sagan, que diz que a gente é poeira Exatamente. estrela. É exatamente isso. Aí tem Porque aqui, tudo veio das estrelas. Não, e as estrelas, a gente
colocou esse slide que estava bem bonito, mas faltou uma coisa no início da classificação da evolução estelar. As estrelas do tipo 1, população 1 e população 2, que são as estrelas mais antigas que existem no universo, não tem elementos pesados. As estrelas mais novas é que já tem elementos mais pesados, né? Acima do hélio, por exemplo. Tem estrelas, foram encontradas estrelas, assim como foi encontrada estrelas só de diamante, foi encontrada estrelas só com hidrogênio. Ou seja, estrelas que têm cerca de 13, 15 bilhões de anos, enquanto só existia o hidrogênio no universo. Se a gente parar para pensar logo a partir do Big Bang, só existia átomos. É interessante, sempre quando a gente vai estudar a população estelar e a evolução, a gente tem que classificar as estrelas. Tem estrelas que até do tipo 3 já é uma terceira remanescente de uma supernova que enriqueceu o espaço de material e foi se formar outra. Então a gente faz o processo inverso, a gente olha para o Sol e a gente sabe que o Sol tem carbono. Se o Sol tem carbono, já teve uma estrela do que antes. Já teve. Porque ela não está fazendo hoje em dia carbono. Esse carbono veio de outro lugar. E é bem provável, como vocês podem ver, a estrela supernova vive pouco. Uma supernova não vive 1 bilhão de anos, que é muito massiva. Então, se tem mais 5 e 10 bilhões de anos, tem o tempo de formar estrela, explodir, formar, explodir e sair enriquecendo o meio interestelar. A gente pode tirar a conclusão que a estrela, digamos, pura, apenas hidrogênio, foi justamente no início do universo. Mas é muito difícil encontrar essas estrelas, né? Porque elas são muito instáveis, né? Elas formaram estrelas muito gigantes também. Tem uma teoria aí, formar estrelas gigantes, os quasares, como que era. Bem difícil também. O nosso Sol, ele queima o que no núcleo? O nosso Sol, ele queima o que? Hidrogênio? Mas ele tem outros elementos, como eu estou falando. Quase Ele tem elementos os elementos que tem no populares. sistema solar, tem no Sol. Pequenas quantidades, talvez menor que no planeta, lógico, proporcionalmente. Lembra que no início eu cheguei a comentar que uma estrela ela pode capturar aquela nebulosa. E uma nebulosa é poeira estelar. A origem dessa poeira estelar, a gente não pode dizer de onde ela vem, mas ela pode ter muitos outros elementos. Então esses elementos são incorporados na estrela. Porém, eles não são fundidos na sua sequência principal. Eles apenas existem. Tem uma curiosidade, recentemente eu descobri uma notícia que estava falando de uma estrela que tinha muito oxigênio na sua superfície. Porque ela incorporou justamente, pode ser de uma outra supernova que originou na fusão e resultou do hidrogênio com o oxigênio e a nova estrela incorporou, né? Muitos fatores que podem fazer com que uma estrela incorpore os elementos. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, quer acrescentar mais alguma coisa? Sobre esse negócio de capturar, será que encapsular? Tipo, ocorreu a supernova, aquela estrela aqui, a onda de oxigênio do Sol, ela vai passar e ficar presa na estrela? Tipo, Mais ou menos. É como se você imaginar os cometas que entram dentro do interior do sistema solar. Seria uma cápsula. Eles vêm das nuvens muito distantes e um ou outro são capturados pelo Sol, não são? Hoje é fácil a gente observar isso porque tem os telescópios espaciais, né? Mas o dizer do oxigênio de... Exato. Não seria assim, é simplesmente como se for. Você tem um centro de massa aqui de uma nebulosa, certo? Esse centro de massa está concentrando a força gravitacional ali. Então a nebulosa está se contraindo ali. Uma onda de choque poderia estar trazendo uma outra nuvem que tem muito oxigênio. Então quando eles passarem aqui, eles vão ser atraídos. Simplesmente. Mas não cai direto, ela se gravando, né? Mas eles não são isolados, não. É simplesmente Ficam orbitando até se fundir na massa. Oi? Eles ficam orbitando até se fundir. Isso, exatamente. A explosão é que gera a nebulosa. Entendeu? Mas vamos supor que já tem outra coisa próxima. Ela explode, pode chocar uma coisa com outra e até fusionar. Entendeu? Mas sim, é a explosão que gera a nebulosa, mas é uma coisa muito violenta, então vai a longas distâncias, que pode perturbar um outro local, uma região densa, fusionar algumas coisas, uns elementos novos e começar a criar outras coisas lá, entendeu? Outra coisa, sobre as cascas. As cascas, elas vão indo de dentro para fora, né? Elas vão se expandindo ou elas vão de fora para dentro? Elas De dentro então, pra por exemplo, em cima tinha ferro no centro. Aquele ferro vai fundir, vai se posicionar e vai virar outro elemento? Não, provavelmente o ferro não. O ferro em específico não, o máximo que se pode fusionar é até o ferro.
O silício, no caso. Então, sim, daí o silício vai estar no centro. Se a estrela tiver uma massa muito grande que ela consiga fusionar, ela vai fusionar, senão a estrela acaba ali. Então também vira ferro, o silício vai subir. Isso, basicamente isso. Ele vai fusionando silício, e vai ficando para fora o resto. O novo elemento vai ficando no meio, que ele vai tentar fusionar. Se ele não conseguir, colapsa. Aí a estrela vai ganhando massa, assim. Ganhando não. Porque a massa está toda lixa ainda. Ele vai perdendo, na verdade. Porque ele vai se separando um pouco. Entendi. No caso do ferro, isso o próximo apresentação vai explicar melhor. Mas eu acredito que existe um outro colapso, mas que já seja de outra natureza física. Se eu não me engano, alguma coisa com elétrons se fundindo com prótons e gerando os nêutrons. Isso são estrelas de nêutrons. Isso, que vai originar estrelas de nêutrons, e aí essa explosão é que vai espalhar o ferro. Mas não com fusão de outros elementos. Mas quem vai explicar? Mas imagina que coisa violenta. É funcionar nêutron com elétron com próton. Não é mais elemento, a gente está falando da partícula. Subpartícula. É algo absurdamente violento. Fechou? Fechou. Agora que eu lembrei que eu falei da clorofila, agora que eu lembrei que eu estava lendo. É que é o contrário, porque se a gente vê as plantas verdes, significa que elas refletem o verde, né? Então elas escolhem não absorver o verde. E isso é meio irônico, porque o verde é o máximo de emissão do sol. Quando a gente vê verde, ela quer dizer que ela está refletindo verde. É verdade. Mas ela abre mão Agora é porque também tem outra coisa. Uma coisa é o espectro do sol, outra coisa é o espectro que chega aqui embaixo. Uma coisa que eu achei interessante que ele falou, que até eu às vezes não explica assim dessa maneira, mas achei muito interessante, da quantidade da concentração, né, do espectro está concentrado, você formar a luz branca. A gente, quando vai explicar para o Sol, fala, teoricamente, o máximo da emissão do Sol é no verde. Mas por que ele não vê verde? Não, a gente vê um amarelado, que está próximo do amarelo. Mas a sintetização que ele fez é legal. Você pode decompor a luz como você pode compô-la, né? Sim, e quando você compõe toda a luz, fica branco. Então a gente vê o Sol branco. Fica no meio certinho. Pô, melhor explicação que eu fiz. Você tá meio amarelo, tá não. Você não tem um disco de Newton? Todas as cores Faz um experimento, chega abaixo, pô, foi melhor que teve. Parabéns. Mas tem que ter cuidado porque cor, pigmento é diferente de cor luz. Se você misturar todas as cores com pigmento, vai ficar preto. Se você misturar cor luz, vai ficar branco. Você tem que fazer o disquinho e A girar. galera fica muito confuso com isso também, criança, costuma ficar. Mas professor, quando eu misturo um monte de cor, fica marrom, não fica branco. Até eu. Não, calma aí. Acabei de explicar. Como é que é o seminário da próxima vez sobre cores? Gente, vocês estão falando de uma pessoa que teve uma disciplina chamada cor. Sério? Sério.